E hoje nós vamos falar de um tema um pouco complexo, mas que o Senhor já tem falado dele comigo há algum tempo. Fácil não é para falar disso, mas nós vamos falar. E já tem um tempo que eu venho processando algo para compartilhar com vocês, que é sobre um tema chamado perdão. E eu tenho me perguntado acerca de algumas coisas em relação ao culto, ao que acontece no culto, ou o que acontecia no culto. E o Espírito me levou a lembrar de alguns anos atrás, quando, dentro de alguns cursos que fizemos, e alguns treinamentos que fizemos, de libertação, e uma das principais chaves para que uma pessoa pudesse ser liberta era liberar o perdão. E dentre tantas coisas que poderia acontecer em um ambiente, e cura, e ativação, e tantas coisas que aconteciam, a primeira chave para uma vida de vitória era que nós entendêssemos a seriedade do que é perdoar. E hoje eu vou te dizer, e eu vou te mostrar, por essa palavra, que você precisa desenvolver perdão. E perdoar vai além de um sentimento em que as pessoas têm empurrado como algo morno, como algo frio. Na verdade, ou a bem da verdade, as pessoas elas não conseguem mais desenvolver perdão. Mas eu vou te mostrar hoje que você precisa começar a desenvolver. E quando eu falo de perdão, eu falo com um pouquinho de propriedade, porque aqui vos fala uma pessoa que tinha muita dificuldade de perdoar. E perdoar não é algo fácil. E eu tenho visto, hoje em dia, quantas pessoas estão tão endurecidas que elas têm a coragem de dizer que elas não têm ninguém para perdoar. Não. As pessoas não têm o porquê. Para quê? Perdoar quem? Não. Só que eu vou te dizer que tem muitas coisas aí dentro que você precisa mexer. Se você quer viver uma vida e um fluir em Deus, como você nunca viveu, você vai ter que começar a praticar algumas coisas. E hoje eu quero que você entenda isso. Perdoar é algo poderoso, mas é algo que você precisa querer fazer. E quando falamos de perdão, falamos de não querer fazer. Porque aquilo que nos machuca, nós não queremos. Não temos vontade. Não temos prazer. Não temos ânimo. E queremos fazer aquilo que nos dá ânimo. Não queremos fazer aquilo que não nos anima. Queremos fazer aquilo que nos dá contentamento. Não queremos fazer aquilo que vai nos causar mais dor. Porque para perdoar você tem que mexer. E quem quer mexer? É melhor viver uma vida camuflada. Mas hoje eu vim aqui dizer para você que é necessário. Talvez você está ouvindo essa palavra e está dizendo, eu não preciso perdoar, não tenho nada para perdoar, não tenho nada o que resolver. Se você não tem o que resolver, seja um porta-voz de Deus para alguém que precisa resolver. Porque eu te garanto que tem gente na tua casa que precisa disso. Eu te garanto que tem gente na sua família que precisa disso. Eu te garanto que tem vizinhos que precisam disso. Eu te garanto que tem colegas de trabalho que precisam disso. Eu te garanto que você precisa entender que você precisa derramar. E quando você entende que você precisa derramar, você é a igreja onde você é, onde você está. Então não é só ser igreja dentro da igreja, é ser igreja onde você precisa estar e aonde você vai estar. Então talvez você hoje vai enxergar. Eu vim trazer esse tema desde uma perspectiva diferente. Porque é um tema bem saturado, onde a todo tempo nós estamos escutando falar disso. Mas hoje eu vim trazer uma perspectiva um pouquinho diferente para que você entenda a real necessidade de viver uma vida de intensidade na presença de Deus. Quantos querem ser intensos na presença de Deus? Quantos têm vontade de chegar na presença de Deus de forma tal que você não consiga administrar isso? Então, é disso que nós estamos falando. E começa de dentro para fora. Você vai sair daqui hoje com um exercício diário. Você entende isso? Fecha os seus olhos nessa noite. Pai, nós tomamos autoridade nesse lugar, nesse ambiente. E nós dizemos que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E quando falamos de perdão, mexemos com o coração da igreja.
mexemos com a alma, mexemos com a mente. Porque mexemos nas emoções e sentimentos que as pessoas não querem ouvir falar. Porque, a bem da verdade, o perdão ou perdoar a alguém ou outro, nós não queremos lembrar. E quando nós falamos de resgate de dor, nós falamos de comprometimento. Mas eu quero dizer que nessa noite, esse ambiente está preservado. Porque eu ouvi o Senhor falar comigo que hoje era uma noite de libertação. E eu sei que o Senhor vai libertar pessoas aqui hoje. E quando nós falamos de libertação, as pessoas ficam com medo, porque elas acham, será que eu vou endemoniar na igreja? Mas hoje, as pessoas, ou algumas pessoas, serão libertas nas suas emoções. Serão libertas nas suas lembranças, nas suas memórias. Sabe aquele torturador, aquele aterrorizador, aquele que perturba no sonho, aquele que perturba nas memórias, aquele que no momento de um beijo ele entra como uma flecha, trazendo à memória algo que foi feito lá atrás. Então, é sobre essa libertação que nós estamos falando. E eu chamo ela à existência nessa noite. E eu digo que esse ambiente está guardado, o entorpecimento é atado, a apatia é atada, porque o Senhor vai trazer a restauração para a sua noiva de uma forma muito simples. Eu sei que o Senhor vai curar, eu sei que o Senhor vai libertar, e eu sei que o Senhor vai sarar. E eu sei que também feridas vão ser abertas, mas o Senhor as ligará, porque o Senhor é o Deus da cura. E o Deus da cura está aqui nesse ambiente. Por isso nós declaramos que essa casa está guardada pela tua presença. E os anjos de cura nessa noite podem começar a trabalhar nesse ambiente em favor da tua noiva, trazendo cura nas emoções, trazendo cura no corpo, trazendo cura na mente, trazendo cura na alma, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 18. E isso é poderoso, porque está escrito lá assim, desde o verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil publicano. E em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esse texto é poderoso, né? Mas parece impossível de praticar. Porque quando nós falamos de perdoar, nós falamos de coisas difíceis. E ainda mais no volume desse, quando fazemos conta. Mas eu quero que você entenda algo nessa noite. Por que hoje em dia quase nós não presenciamos libertações profundas? Por que as pessoas hoje em dia, elas têm dificuldade de se quebrantarem? Você já reparou que as pessoas têm tido muita dificuldade de quebrantar? Você já reparou que as pessoas têm dificuldade hoje em dia para se derramar? Por que as pessoas estão tão endurecidas em algumas áreas das suas vidas? Muitas pessoas estão marcadas, e porque elas foram marcadas, elas criam cascas. Por quê? Porque elas precisam se proteger de dores que foram mal resolvidas. Então, como eu resolvo uma dor que foi mal resolvida? Criando uma casca. Isso é natural. Quando você machuca sempre no mesmo lugar, um pé de um sapato, cria-se um calo. Primeiro ele machuca, mas chega uma hora que seu pé se adequa àquela dor, e ele vai criando uma pele sobre pele, pele sobre pele, pele sobre pele, e de repente você já se acostuma com aquela dor incômoda, porém continua um calo que te machuca e que você nunca consegue esquecer, mas que ele está tão presente ali.
Só que a ferida não está aberta. Mas o calo é incômodo. Vocês estão começando a entender isso? A ferida não está aberta. Mas isso não significa que não existe algo que te machuca. Então, por que que hoje em dia as pessoas, elas têm essa dificuldade de experimentar níveis mais profundos? Eu tenho indagado isso ao Senhor. Eu tenho perguntado, Deus, por que está tão difícil hoje em dia das pessoas chegarem a um nível e permanecer nele? Por que que hoje em dia as pessoas não conseguem se derramar, elas não conseguem se firmar? Você já reparou que a grande luta, eu acho que de 90% das pessoas na igreja por que que você não entra para a igreja? Eu não entro porque eu não consigo me firmar. Porque eu não consigo permanecer. Porque eu não consigo manter o ritmo. Porque eu não consigo levar naquele pique. Mas por quê? Por que que eu não consigo levar naquele pique? Porque ao longo dos anos, ou ao longo dos meses, ou ao longo das semanas, você vai permitindo com que as suas bagagens elas comecem a ficar pesadas. E chega uma hora que você precisa decidir como você vai prosseguir. Ou você joga fora isso, ou você continua seguindo. Então, hoje em dia, as pessoas elas aprenderam a quê? Elas aprenderam a ignorar. Ignorar é um sentimento de covardia. E quando você não enfrenta, você ignora. Porque você precisa resolver. De alguma forma, ou eu enfrento, ou eu ignoro. E enfrentar tem que ter resistência para isso. Tem que ter estrutura, tem que ter casco. Porque como eu enfrento algo que me machuca? Como eu enfrento algo que é pontiagudo? Como eu enfrento algo que a todo tempo está batendo na mesma tecla? Como eu enfrento algo que eu não consigo lutar contra ele e não sei como eu vou lutar contra ele? Você já tentou lutar contra algo que você não está vendo? Então, assim é o perdão. Agora, as pessoas aprenderam a negociar princípios inegociáveis. Quer ver alguns? Santificação é coisa do passado. É quase impossível ouvir hoje na igreja falar de santidade. Por quê? Porque santificar é quase para um santo. E eu não sou santo, né? Só que está escrito na palavra que sem santificação, ninguém verá a Deus. Então deixa eu começar a te falar algumas verdades. Se você gosta de viver uma vida jogada, uma vida de qualquer forma, sem que você pelo menos lute em se tornar alguém melhor do que você já é, fica difícil. Por quê? Porque não sou eu que estou aqui querendo te aterrorizar. Eu vim aqui te dizer que está escrito que se você não se santifica, você não verá a face do teu Criador. Sem santificação é algo poderoso. Tem uma canção da Audacélia que é uma das mais profundas que eu já ouvi. Não vou desafiar a cantá-la nessa noite, porque é de 1900 e alguns anos. Mas essa canção diz: mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto. Mostra-me, Senhor. Porque sem santificação eu não vou te ver. Você tem noção do que é você percorrer uma jornada inteirinha? E quando chegar no dia de encontrar o teu noivo, você não conseguir ver o rosto dele? Santificação. Nós vamos começar a falar sobre isso aqui na igreja. Porque isso são atributos que nós não podemos ignorar. Você está entendendo? Perdoar. Perdoar hoje está muito bonito. Por quê? Porque pegaram a palavra perdoar e substituíram pela ressignificar. Não. Ressignifico. Como eu ressignifico? Dando um novo sentido para a minha dor. Isso é ressignificar. Agora, perdoar é encarar. Perdoar é olho no olho. Eu não vou ressignificar se eu não olhar no olho. Você entende? Por quê? Porque os métodos entraram na igreja. A metodologia entrou na igreja. Mas deixa eu te falar, a Bíblia não é método. A Bíblia é. A palavra é.
Eu não consigo adaptar um método que eu acho bonitinho naquilo que é. E aquilo que é. Então eu ressignifico uma dor. Eu ressignifico uma perca. Eu ressignifico uma situação. Dou um sentido para isso. Como eu dou um sentido para isso? Enxergando com uma ótica positiva algo que deu errado. Porém, perdoar não é ressignificar. Perdoar significa o quê? É o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado emoções negativas, como a vingança, que é uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Isso é perdoar. Não tem nada a ver com ressignificar. Então as pessoas pegaram isso aí e jogaram dentro da igreja. Princípios inegociáveis. E aí eu volto lá. Contar mentira é ser desenrolado, não é mais ser um mentiroso. O mentiroso é o safo, é o desenrolado. Só que o mentiroso é o mentiroso. Ele não é o desenrolado e nem o safo, nem o bom de lábia. Ele é o mentiroso. E quando ele mente, ele está dizendo: Satanás, tu és meu papai. Por quê? Porque aquele que é mentiroso tem por paternidade Satanás. Está escrito na minha palavra e na sua, na minha Bíblia e na sua, que Satanás é o pai da mentira. Então aquele que mente é mentiroso, não é o desenrolado. Você está comigo aqui? Reconciliação não existe. Por quê? Porque o meu orgulho não deixa. Reconciliar com o irmão, ir até o irmão. Ora, pastora Loma, se eu te fiz algo, me perdoe. Se eu falei de uma forma que te ofendeu, me perdoe. Eu estava num dia de sangue quente. Foi erradamente? Foi. Agora, eu sou perfeita não, eu erro. Reconciliação. Não, isso não faz mais parte da igreja. E ainda hoje de manhã estávamos falando, cadê Luna? A gente estava falando sobre isso de manhã. Não foi? Que em cultos de Santa Ceia antigamente, a reconciliação era poderosa dentro da igreja. Porque no momento de quebrantamento, a glória de Deus, ela permeava. Por quê? Porque as pessoas se reconciliavam, as portas se fechavam. Os gemidos eram inexprimíveis, de verdade. O Espírito Santo vinha de uma forma poderosa. E as irmãs, e aquele povo que estava ali, os irmãos presentes naquela reunião, eles eram totalmente levados pelo Espírito. E quando eles batiam o olho em alguém que eles sabiam que eles tinham feito mal, eles não ignoravam. O orgulho, Leviatã, que é o rei da soberba, não tinha condição de travar alguém. Por quê? Porque as pessoas iam até a quem elas feriram. Você está comigo aqui? Suporte o seu irmão. Isso não existe. Suportar o irmão está escrito na minha e na sua Bíblia. O que é suportar? Suportar não está ligado a gostar de estar com ele ou não. A Bíblia não está falando isso. Quando a Bíblia fala que um tem que suportar o outro, está falando de... Vem cá, Vanessa. Está falando disso aqui, ó. Pode largar aí. Rodrigo, segura, vem cá. Está falando disso aqui, ó. Suportar. Não. Bota o braço aqui. Isso é suportar, ó. Você é fraco? Aqui, ó. Suportar. Você está entendendo isso aqui? Você tem uma fraqueza, mas eu te suporto. Isso é suportar. Você está aqui comigo nessa noite? Agora, por que tudo isso acontece? Por que ninguém mais quer praticar essas verdades absolutas? Por quê? Porque você precisa enfrentar. E para enfrentar, você tem que abrir mão de algumas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, com tudo isso, quem está gostando? Satanás. Oh, vai falar de Satanás na igreja? Porque não se fala dele mais também, né? De fato, nós não temos que lembrar que ele existe, mas eu quero te dizer que ele é real.
Está escrito na minha palavra e na sua. Na palavra do papai, não está escrito? Satanás é verdadeiro, gente. Ele só é o pai da mentira. E esses dias eu estava vendo uma novela com um apóstolo lá, muito rápido. E eu fiquei pasma. Falei, meu amor, as pessoas precisam entender que isso aí vai acontecer. Por quê? Dimensão de céu e inferno? Terra? Céu? Você acredita nisso? Você acredita que existe um céu? Agora, você acredita que existe um inferno? Porque essa geração já não está acreditando em mais nada. Por quê? Porque os estudos do Santo Google estão dizendo que o céu é aqui e a terra também. Fica aí, paga para ver. Eu aqui não vou ficar contigo aí para querer saber de nada. Fica aí discutindo, fica aí batendo boca, balbuciando aí, discutindo o que é, o que não é. Meu irmão, aquilo que você não conhece, pratica. Pratica. Tem dúvida? Pratica. Sabe por quê? Não queira pagar para ver, não. Porque quem está gostando disso tudo? Satanás. Porque as pessoas estão cada vez menos empáticas. A cada dia as pessoas estão mais doentes dentro das igrejas. A cada dia as pessoas estão tendo a necessidade psicológicas. A cada dia há um desespero. Porque as pessoas precisam resolver seus conflitos emocionais. Aí eu pergunto para você, e antigamente, esse povo não tinha problema não, gente? Esse povo não tinha problema? Esse povo não passava por essas coisas lá atrás? Semana passada ouvimos o apóstolo falar sobre isso, sobre a geração mimizenta. Esse povo lá atrás não tinha problema não, gente? Será que eles não tinham desemprego, não tinha doença no corpo, não tinha dinheiro que faltava? Será que não tinha essas coisas? Só que como que eles resolviam as coisas? Eles resolviam as coisas acreditando na palavra. Eles resolviam as coisas orando, eles resolviam as coisas se santificando. Eles resolviam as coisas matando a sua carne. Eles resolviam as coisas entendendo quem Deus é e quem você é. Deus é, e Ele é, e quem você é. Porque hoje em dia as pessoas querem ser quase semideuses. São as donas da verdade, são as donas da razão. E isso só está causando um único problema: adoecendo o corpo de Cristo. As pessoas estão doentes, e quando eu digo doente, eu não estou só falando de doença do corpo. As pessoas estão doentes e os demônios estão fazendo o quê? Prendendo áreas. Você não acredita nisso? Olha para algumas áreas da sua vida e busque uma resposta. Se você ora, se você busca, se você clama, se você faz tudo certo, o que está dando condições para a sua vida estar presa? Tem alguma coisa errada. Só que eu vim aqui te dizer o seguinte: a chave para a libertação em Cristo e uma vida abundante é você perdoar. E eu vou te dizer que você vai ter que rever o seu caminho. Por quê? Porque as pessoas confundem o perdão com uma seguinte situação: eu não quero olhar para essa pessoa. Eu não quero olhar para a cara do fulano. Não é? E aí, eu vim aqui te dizer e te aliviar que perdoar não é conviver. Perdoar é decidir. Porque é muito fácil eu transbordar uma responsabilidade de algo que talvez você não vai conseguir praticar. Perdoar não é conviver. Perdoar é uma decisão. E olha o que Deus falou comigo. Perdoar é a sua parte. Cicatrizar é a parte de Deus. Não queira ocupar um lugar que não é seu. Você está entendendo isso? Por quê? Porque enquanto estiver sarando, olha aqui, a
dificuldade. Enquanto estiver sarando, é possível que ainda doa. Você entende por que as pessoas não conseguem perdoar? Por quê? Porque dói. E quando dói, dificilmente as pessoas querem prosseguir. Doeu. Agora, entenda que em breve a ferida se ligará. Por quê? Porque Deus vai fazer a parte dele quando você fizer a sua. Você está comigo aqui hoje? Tua vida vai mudar hoje por essa palavra. A tua vida vai mudar hoje, as coisas vão mudar. Como eu consigo manter uma permanência de intensidade quando as coisas mudam de dentro para fora? Então, se o teu irmão fez algo contra você, está escrito no texto, vai e repreende-o. Você não leu isso aí? Agora, o que é comum? É comum o ferido não querer assunto. Quando você é ferido, a primeira coisa que você faz é: eu não quero assunto. E é daqui que surgem dores mais profundas. Por quê? Porque eu não quero assunto. Eu não quero falar, eu não quero ouvir, eu não quero conversar, eu não quero saber. Eu não quero saber da justificativa, eu não quero saber da tua resposta. Eu não quero saber o que você vai falar para mim. Eu não tenho interesse em ouvir. Por quê? Porque eu fui ferido. Agora, o perdão é o quê, profeta? O perdão é uma decisão. Isso aqui é forte. E decisão é racional. Pega isso aqui comigo. Isso aqui foi algo que eu levei anos para entender. Perdão não é um sentimento. Por que é difícil? Porque as pessoas, elas querem lidar com o sentimento na hora que elas têm que ser racional. Como assim? Eu não estou entendendo ainda. O perdão é algo que você decide na sua razão. Como assim? Sentimento é algo que você faz mesmo que você não queira. Então, o perdão, ele não está ligado a isso. Por quê? Porque você faz aquilo que você não quer, mas você faz porque é necessário. Você está entendendo isso aqui? Então, eu não queria, eu não gosto, não tenho vontade. É um sentimento de não querer. Mas eu não vou fazer porque eu gosto ou porque eu não gosto. Eu faço porque é necessário. Está ficando mais claro na sua cabeça? Então, quando eu entendo desde essa perspectiva, eu começo a criar uma realidade todos os dias na minha cabeça, e isso sai da minha cabeça, isso passa pela minha boca, e eu começo a criar uma realidade. Você entende isso aqui? Então, perdão é a base para a vida, porque é cortar na carne, é ceder, e ninguém quer. É morrer para que o outro viva. Quando você decide perdoar, você declara morte para as tuas vontades. Você declara morte. Como assim você declara morte? Porque você tem que morrer, você tem que matar alguns sentimentos. Você passa por cima de muita coisa. E aí? E aí que você precisa praticar. Por quê? Porque talvez você tenha sido uma pessoa que não tem sido feliz. Porque você está esperando o outro ter uma reação. Mas eu vim aqui hoje te encorajar a ter uma reação de querer resolver. Para de não querer mexer nisso. Você tem que mexer. Ah, mas eu nem me lembro mais. O fato de você não lembrar não significa que não dói. Como manter o perdão para quem sempre erra nos mesmos erros? Vim te dar outra dica. Como eu perdoo quem erra toda hora? Como eu perdoo quem toda hora me pede desculpa e faz a mesma coisa? Como eu perdoo? Eu vim aqui te falar o seguinte: não viole os seus limites. Existe uma linha imaginária que você tem que desenhar. Que linha é essa? A tua linha de limite. E nessa linha de limite você não pode deixar ninguém passar. Você está entendendo isso aqui? Agora, como é que eu faço isso? Falando. Ah, mas não me escuta. Escuta. Vai ter, uma hora alguém vai ter que te escutar. E você vai estabelecer um limite.
E quando você estabelecer esse limite, você não vai permitir que ninguém passe mais dele, além dele. Por quê? Porque você precisa começar a cuidar dos seus sentimentos. Você não vai gritar mais comigo. Você está aqui? Você não vai mais fazer essa grosseria comigo. Você não vai mais me envergonhar. É a sua linha de limite. Você não vai mais... Por que as pessoas elas não conseguem? Porque elas acham que pelo fato de elas perdoarem, ela perdoa, a pessoa faz a mesma coisa. Perdoa, a pessoa faz... O que a palavra diz? Vai lá. Resolve com essa pessoa. Chama ela na conversa. E vamos começar a resolver. Vamos resolver. Vamos sentar aqui. Ah, mas eu não quero falar. Não, você pode não querer falar, mas você vai querer ouvir. Você precisa começar a entender. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou duro de coração, eu sou rancoroso. Quero te perguntar uma coisa. Sem santificação ninguém verá a Deus. Escolha ficar com teu coração duro, amolecendo ele no inferno. Ou você não acredita? Paga para ver. Pena que eu não vou poder olhar para você de onde eu estou para falar, e aí? É verdade ou não é? Você está entendendo essa palavra nessa noite? Eu vim te trazer dicas práticas. Por quê? Porque você precisa viver uma vida intensa na presença de Deus. Se ele pecar contra você, vai e lhe mostra o erro. Mostra o erro. Por que casamentos acabam? Vamos lá. Eu estou preparando um outro tema aí que vai ser poderoso. Como lidar com pessoas grosseiras. Vai ser forte esse. Como lidar com a grosseria. Você escuta falar disso nas igrejas? A igreja deve ser o lugar que te prepare a ter um lar onde a presença de Deus é constante. Porque não adianta você queimar aqui quando chegar em casa e encontrar com um cavalo. Ou com uma égua. Que isso, profeta? Você recebe aqui, é impartido aqui, chega em casa, pá! Chega, pá! Meu Deus, perdi toda a santidade que eu recebi na casa de Deus, toda a comunhão. Você está entendendo? Como que não é só aqui? É todo um contexto. Gente, mas como assim? Eu fui cheio na igreja. Chego em casa, tenho que encontrar com essa situação. Você tem que ter estratégia para desarticular o seu inimigo. E como você vai descobrir isso? Tendo conhecimento pela palavra. Então você não é obrigado a conviver com um grosso, com um ignorante ou com uma ignorante. Que faça grosseria com as paredes, com as árvores, mas que entenda que você é gente. E que o mínimo que você precisa ter de alguém é a educação. E tem gente que é mal educado. E que precisa de educação. Aí você vai falar, precisa estudar. Não precisa estudar não, porque o professor também não vai te educar. A escola é um lugar para te ensinar. A escola não é um lugar para te ensinar a ter bons costumes. Bom dia, boa tarde. Não fala comigo agora de manhã, porque eu acabei de acordar. As pessoas devem respeitar o limite das outras. Você está entendendo? Mas o fato de alguém não conhecer qual é o seu limite não lhe dá o direito de fazer uma ignorância. Deus está aqui? Sem esclarecimento não existe reconhecimento. Fala assim, mas a pessoa já está cansada de saber. Fale quantas vezes for necessário. Uma hora vai entrar. Você acredita nisso? Por quê? Porque palavras criam realidade. Agora, e quando ele não reconhece que ele erra? Eu vou ficar toda hora perdoando quem não reconhece que erra? O que eu faço? Olha a dica que eu te dou. Faça a sua parte, independente do que o outro fará. Isso aqui é bom.
Por quê? Porque você não depende de ninguém para você fazer. Olha o que Deus falou ao meu coração. Ele me entregou essa metáfora. Se você percebeu, uma cobra, ela não morre com o seu próprio veneno, é ou não é? Não é estranho? Às vezes eu fico me perguntando, eu sou muito pensadora. Às vezes eu fico me perguntando como é que uma cobra não morre com o seu próprio veneno. A bicha está ali, né? Letalmente, mas ela não morre com o próprio veneno. É ou não é? Pois é. O veneno dela é letal, mas é para quem é picado. Você já reparou, quando alguém está envenenado pela falta de perdão ou por qualquer outro sentimento, o quanto aquilo é letal em você? Quanto aquilo te faz mal? Por quê? Porque o veneno, o efeito causador de alguém que vive assim, sem perdoar, é a amargura. Tu já conviveu com gente amarga? Que a vida é sempre cinza? Não tem motivo para rir, não tem motivo para se alegrar. Parece que a vida desse ser humano é cinza, não tem verde, não tem cor, não tem nada. Então, é difícil conviver com gente que não tem senso de humor, hora nem momento nenhum. É difícil gente que não consegue rir, só consegue chorar. Então, ao contrário de uma cobra, quem morre envenenado é quem carrega o veneno. Quando você é picado. Então, quando você convive com alguém que carrega consigo um veneno letal, normalmente ela não sente. Mas quando ela te pica, você recebe toda aquela carga negativa. Você recebe toda aquela amargura. E isso compromete todo o seu dia. Por quê? Porque alguém que você talvez não está conseguindo administrar, passa pela tua manhã e estraga todo o seu dia. E não diga para mim que isso não é verdade. Você fala assim, nossa, pai, meu dia hoje mudou totalmente. Eu não precisava de ouvir isso, eu não precisava de ver isso. Eu não precisava. Por quê? Porque você foi picado por algo que te fez mal. E você precisa o quê? Aprender a lidar com esse tipo de situação. Então hoje, você precisa desenvolver esse antídoto. Como? Sendo um agente de cura. Esclarecendo. Seja um esclarecedor na vida de alguém. Eu costumo dizer isso. Eu não tenho muitos amigos, eu tenho poucos. Mas os poucos que eu tenho são amigos de verdade. Por quê? Porque tem um monte de amigo da onça aí. É muito amigo da onça. Esse dia eu estava falando isso aqui com o pessoal da mídia. Amigo da onça. Está vendo que você está indo para o buraco, mas não tem coragem de te falar. Está vendo que você está pagando um mico desse tamanho e está rindo, morrendo de rir e te zoando pelo outro lado. Está assim, ó. Essa roupa tá legal? Por dentro tá assim, ó. Que horrível. Mas tá ali, ó, endossando a feiura. E depois é a primeira pessoa a fazer uma figurinha da tua roupa. Amigo da onça. Amigo que é amigo fala a verdade. Você está entendendo isso? Se você tem um amigo que ele não consegue falar para você a verdade, não é seu amigo. O amigo vai falar aquilo que ninguém tem coragem de falar para você. Esse é o teu amigo. É aquele que fala assim, olha, você está indo para o caminho errado, toma vergonha, tá? E se tu for, tu vai sozinho, porque eu não vou contigo não. Não vou apoiar esse teu erro. Não vou assinar isso aí não. Você vai, se vira sozinho. Ó, se você não praticar isso aí, você está correndo risco, tá? Amigo. Amigo é aquele que fala a verdade. Não é aquele que fica te alimentando, inflando o teu ego. Isso não vai resolver a tua vida. Então, você precisa entender o sentido de conviver com pessoas que vão ser agentes de cura para você. Escute uma coisa. Se você convive num ambiente que tudo é confortável, tudo está bom, não te desafia a se tornar alguém melhor, é um risco que você está correndo. Porque você precisa ser desafiado a ser alguém melhor. Ao marido melhor, uma esposa melhor, um cristão melhor, um amigo melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. Você precisa ser alguém melhor. Mas os mimizentos não aceitam. Vai falar assim comigo não. Vai falar comigo assim não. Quem pensa que é? Pensa que é alguém que é uma chave de Deus para curar você. Um instrumento de Deus para curar você. E se você não valoriza isso, continue aí, seco. Porque o que tem de gente seca dentro da igreja não está no gibi. É muita gente seca, muita gente que está igual uva passas.
É muito crente uva pá. Hoje é uma noite de ceia. As pessoas só riem em qualquer lugar. Ri da derrota do outro. Ri do cabelo do outro. Ri. Mas quando chega na igreja... Você entende isso? Ei, a vida precisa ser leve. Se você convive com gente que fica igual o rabugento, igual o bandite, isso aí não é da época de vocês não, sou muito novinho, eu sou adolescente, vocês não viram esse desenho top, mas tinha um bandite. Então, bandite, meu filho, sai de perto do bandite, joga o bandite para longe de você. Conviva com a pessoa feliz, conviva com alguém alegre, conviva com alguém que te contagie e não que te contamine. Está errado. Se a palavra não entra, se ela não bate, se ela não muda, se ela não transforma de dentro para fora, está errado. A igreja tem que te fazer alguém melhor. No trabalho, às vezes alguns crentes são as pessoas mais mal-humoradas, mais ruins de jogo, que tem menos senso de humor, o chato. Não sei, mas o pai está falando isso aqui. Ninguém, lá vem ele, ó, lá vem, Deus, lá vem aquela pessoa ali. Aí quando a pessoa fala assim, menina, tu não sabe, é crente. Novidade, tinha que ser. Ei, irradie aquilo que você tem. Seja luz. Seja leve, seja feliz, seja aquele que entre dando um bom dia, né, amada? Seja aquele que chega no ambiente, talvez as pessoas vão olhar e não vão entender por que você é tão feliz. É melhor as pessoas não entenderem o fato de você ser tão feliz do que elas não entenderem pelo o fato de você ser tão amargo. Seja feliz, flua. Por quê? Porque você precisa viver melhor. O cristianismo tem que fazer de você alguém melhor. E mais do que fazer de você alguém melhor, você tem que se sentir melhor. Porque é por você, é para você. Então perdoe. Administre. Você está entendendo isso aqui? E quando eu não me perdoo, como é que eu resolvo isso? Eu não me perdoo porque eu fui trouxa. Eu não me perdoo porque eu fui boa. Ou porque eu fui bom. Eu não me perdoo porque eu só fiz o bem, porque eu me doei. Eu não me perdoo porque eu dei em excesso. Eu não me perdoo porque eu não consigo sustentar uma decisão até o final. Quando eu olho, eu fico com o meu coração consternado. Eu não me perdoo porque eu confiei, não me perdoo porque eu acreditei. Eu não me perdoo porque eu abri as portas da minha casa, eu não me perdoo. Existem pessoas que não têm problema de perdão com o outro, mas têm problema de perdão consigo. Eu não me perdoo porque deu errado, porque o meu filho escolheu a pessoa errada, porque eu não me perdoo. Escute, se perdoe se você falhou. Eu não me perdoo porque eu não soube educar da forma que eu gostaria. Eu não me perdoo. Ei, prenda sua atenção aqui. Se perdoe porque talvez possa ter dado errado. Se perdoe. Por quê? Mas por quê? Por que eu sou assim, profeta? Você é assim porque você carrega da essência de Deus. E escute isso aqui. Porque ser bom não depende de quem te fez o mal. Ser bom é a sua essência e ponto. E ser bom não é feio. Hoje em dia é feio ser bom. Já viu o que os mimizentos estão fazendo? Só pode ser bom para os bichos. Bom para a gente não pode ser. Você está entendendo isso aqui? Eu tenho compaixão de um animal, mas eu não tenho compaixão de um bebê que eu assassino, que não pediu para vir ao mundo numa relação e num lance irresponsável. Se perdoe.
Você é bom. E o fato de você ser bom não depende da bondade ou da ruindade do outro. Depende da essência que você carrega. E se você é bom, seja bom. Continue sendo bom. Ser bom não é ser bobo, mas ser bom é ser quem você é. Ser bom não significa que você vai ter que conviver, mas você é bom. E isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Ei, eu vim trazer alívio para pessoas que são boas e lutam contra uma natureza de bondade querendo ser ruim, de tanta cacetada, de tanta paulada que já tomou na vida, e luta contra uma genética divina de ser bom, e diz: não, eu não posso, eu tenho que mudar esse jeito, eu tenho que parar de ser boba, eu tenho que parar. Ei, você tem que ser você. E se você é bom, seja bom. Se você é doador, seja doador. Não altere a sua genética porque alguém é ruim ou pessoas são ruins ao teu redor. Seja bom, continue sendo bom, porque a tua bondade vai provocar algo no ambiente. Agora, como eu perdoo quem já se foi? Como eu perdoo quem não está aqui mais? Como eu perdoo quem não pode me ouvir? Como eu perdoo quem eu não consigo mais conviver? Isso aqui é forte. Sabe por quê? E sabe como que você vai desenvolver isso? Quando você se perdoa por isso. Porque como você traz de volta quem não pode te ouvir? Você traz de volta na sua memória, mas você perdoa a sua memória, porque você não conseguiu ouvir a voz do seu coração quando você tinha que ter feito. Então se perdoe. Por quê? Porque isso vai ser bom para você. Ah, mas é difícil isso. Não é difícil. Isso é entender que é possível você viver uma vida dinâmica em Cristo. Ah, mas eu não consigo. Você já falou isso tudo aí, mas eu não consigo. Tá bom, então a gente vai finalizar. Finalizar como? Te fazendo uma pergunta. Jesus não te perdoou? Suas práticas, as minhas práticas, os meus erros, as nossas falhas. Todos os dias eu erro e acerto. Erramos e acertamos. A todo momento estamos lutando para manter uma permanência de acerto. Mas às vezes não conseguimos. Por quê? Porque somos falhos. E quando Jesus fala isso com Pedro, ele diz: Pedro, não é 7. 70 vezes. Ou seja, o que isso significa? Significa que você tem que exercer isso de forma contínua. Quantas vezes for ou forem necessários. Perdoe. Agora, nessa noite, eu vim aqui dizer para você que você precisa deixar ir embora pessoas ou alguém que não podem mais ocupar o lugar dentro de você. Você precisa abrir a porta da sua casa, da casa espiritual, e pedir para que esse alguém se retire. Essa pessoa se retire. Essa situação se retire. Por quê? Porque você precisa ser livre. Você entende isso aqui nessa noite? Se você entende isso, você vai praticar isso. E quando você praticar, você vai perceber que a sua vida vai ser mais leve. Sabe? E assim eu finalizo. Quando Deus, Ele estava perto de levar o meu pai, Ele me mostrou. Já tinha alguns anos que eu não via meu pai. E Deus me deu uma visão. E eu falei com alguém que convive comigo e que era um verdadeiro amigo, meu esposo. Eu disse: olha, Deus me mostrou algo essa madrugada. E eu acho que meu pai vai embora.
Ele disse, então você precisa resolver isso, Michele. Você precisa ir lá ver seu pai. Eu disse, não, não quero. Ele disse, mas olha, se eu fosse você, eu faria isso. Deus não te mostrou? Eu falei, mostrou. Mas eu não quero. Eu já perdoei. Ele disse, não, não é assim. Vamos lá no seu pai. Vamos resolver isso. Antes que seja tarde demais. Ele me botou no carro. E me levou lá. E quando eu olhei para o meu pai, e já estava bem próximo à ida dele, só que eu não sabia. Ele estava bem magrinho, bem debilitado no corpo. E ele olhou nos meus olhos. E quando você se motiva a fazer algo, Deus se encarrega de cuidar de você. Você entende? Meu pai, ele me marcou muito. Eu tive muitas marcas profundas na minha vida. Por conta de um pai que não era um pai presente. Eu era órfã de um pai vivo. Eu não conseguia administrar isso dentro de mim. Eu não conseguia administrar um pai que conseguia virar as costas para uma única filha. Eu não conseguia administrar um pai que não teve o prazer de entrar num casamento de braço dado com a única filha. Eu não conseguia administrar alguns sentimentos aqui dentro que um dia eu vou contar para vocês com riquezas de detalhe. Não conseguia. Eu não conseguia administrar um pai que não estava no momento em que muitas vezes eu precisei dele. E simplesmente porque ele não quis. E quando eu cheguei lá, ele começou a dizer, sabe, se eu pudesse eu voltava ao tempo atrás. E ali eu já vi que não era ele. Não podia ser ele. Porque ele era orgulhoso, um homem muito forte, muito imponente, mas estava tão fragilizado, estava tão debilitado. E quando um homem ele se encontra nessa situação, ele percebe quem ele é, né? Ele começa a perceber que ele não é nada. E ele disse, se eu pudesse, minha filha, voltar atrás, eu voltaria. Faria tudo diferente. Resolveria tudo que eu não resolvi com você. Teria gasto mais tempo. Você me perdoa? E quando ele disse, você me perdoa? Embarguei. Por quê? Lembra do que eu falei? Perdão, sentimento. Tinha um sentimento aqui dentro. E o sentimento era de mágoa profunda. Eu não queria perdoar ele. Na verdade, eu me aborrecia porque eu não queria amá-lo, mas eu o amava. E eu não queria lidar com um amor que eu não queria sentir. E Deus começou a chutar minha perna. E quando eu olhei para os olhos do meu pai, eu vi que ali tinha uma despedida. E quando eu vi que ali era a despedida, eu vi que ali era o lugar que eu precisava resolver. E quando eu olhei nos olhos dele, ele disse, me perdoa. Você me perdoa, filha? Eu disse, perdoo, pai. Deixa eu te falar uma coisa. Papai te ama. E quando ele disse que me amava, eu disse, meu Deus, ele nunca me disse que me amava. Todos esses anos da minha vida. Se eu pudesse, eu teria dito que te amava mais. Mas o tempo passou, filha, eu não tenho mais como recuperar isso. Mas eu quero te dizer que eu me arrependo de tudo que eu fiz e de tudo que eu não fiz. Você é o amor da minha vida. Mas eu não soube como administrar isso. Naquela hora o meu coração se encheu de compaixão. Porque eu fui grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu de resolver. E eu disse, sim, eu amo o Senhor. E o olhinho dele, ele disse, você me ama? Eu falei, amo. Então me dá um abraço. E ali foi a última vez que eu abracei o meu pai. Depois daquilo ali eu não tive mais a oportunidade. Mas Deus me deu a oportunidade de resolver. Ele cria caminhos para você resolver. Não fuja.
Não fuja. Eu não sei o que você precisa resolver e com quem você precisa resolver. Mas eu vim aqui te dizer que é possível você resolver e Deus vai cuidar de você. Por quê? Porque Ele conhece o seu limite. Deus conhece o meu limite. A última notícia que eu tive dele, eu estava de resguardo do Asaf, quando eu recebi uma ligação. E a ligação que eu recebi era: olha, seu pai descansou. E quando eu ouvi aquela notícia, foi um baque. Mesmo com alguém que não convivia comigo. Por quê? Porque ninguém está preparado para perca e para despedidas eternas. Por mais que você ignore um sentimento que você tem. Então decida hoje. Não queira fazer quando já não der tempo. Quando o casamento acabar. Quando o relacionamento acabar. Quando você for um médico e receber um diagnóstico por um acúmulo de sentimentos que você não consegue administrar. E isso causou um problema no seu emocional. Isso desencadeou no seu corpo. Perdoe. Perdoe. E eu quero que você, aí onde está, feche os seus olhos. Eu não sei quem você precisa perdoar. Eu não sei o que você precisa fazer. Mas eu quero liberar algo nessa noite sobre a sua vida e sobre o seu coração. Você vai sair daqui mais leve. Você vai sair daqui conseguindo. Você vai sair daqui entendendo que não é ignorando, você precisa resolver. Sabe, eu quero liberar sobre os seus olhos. E que as lágrimas, elas voltem a molhar os olhos que talvez estão secos pela amargura. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai sentir misericórdia, que o teu coração vai se encher de compaixão e que você vai conseguir abrir o teu coração para mudar realidades e você vai conseguir ser uma pessoa constante. Por quê? Porque você decide resolver as suas situações. Hoje é uma noite de Santa Ceia. E talvez você entrou aqui hoje fora dessa condição de ceiar, ou preso em alguma cadeia, que te impede de chegar. Mas eu quero te dizer, você está no lugar certo. Perdoe. Perdoe seu irmão. Perdoe seu pai. Perdoe sua irmã. Perdoe seu tio. Perdoe seu amigo. Perdoe. Perdoe decidindo querer mandar embora esse sentimento. Que quando você lembra, dói. Mas eu já perdoei. Escute o que eu descobri. Todas as vezes que você lembra de algo que dói, ainda não perdoou. Se dói, ainda não perdoou. Você não esquece. Perdão não é amnésia. Mas quando você perdoa e é curado, isso não dói mais em você. Perdoe.